Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Cícero. Vamos continuar com as aulas de inglês. Agora vamos abordar o Simple Past. Simple Past ou Past Simple ele equivale ao passado simples na língua portuguesa. Lembrando que estamos usando o site Toda a Matéria para dar os exemplos aqui. Vou deixar o link na descrição para que você possa dar uma olhadinha mais a fundo. E vamos lá. Usamos o Simple Past para nos referirmos a ações passadas já concluídas, ou seja, ações que começaram e terminaram no passado. Não há uma conexão nesse caso com o presente, são ações acabadas. Em se tratando de formação do Simple Past, a gente segue aquela mesma lógica que foi explicada no vídeo anterior sobre o Simple Present. Então, nós temos sujeito, verbo e complemento. Em se tratando de afirmativa, usamos essa estrutura e o verbo em afirmativas ele acaba sendo conjugado. A única dificuldade que nós temos aqui é quando nós nos deparamos com verbos regulares ou irregulares. Não há uma regra para saber quando o verbo ele é regular ou quando ele é irregular. Nós temos que conhecer mesmo, praticar, para a gente poder ir se acostumando com cada um desses verbos. Vamos para o primeiro exemplo na formação de afirmativas no Simple Past com verbos regulares. Então, nós temos aqui frases afirmativas com o verbo to dance. Então, pegando esse verbo como exemplo, nós temos a seguinte estrutura: I danced. Então, temos primeiro o sujeito da frase, que é o pronome eu, I danced, e depois o verbo conjugado no passado com esse sufixo ed no final, a pronúncia I danced. Vocês podem reparar que o passado simples ele tem justamente esse nome porque ele é mais simples na hora de se conjugar os verbos no passado. Então, seja qual for o pronome que eu for usar, I, you, he, she, it, we, you, they, qualquer um deles, se a frase estiver no passado, for conjugada no passado, se o verbo for regular, é só você acrescentar ed no final, pronto. É uma afirmativa no passado. Lembrando que esses são os casos de verbos regulares. Poderíamos ainda colocar depois do verbo um complemento. Por exemplo, I danced at night. Eu dancei à noite. You danced in the morning. Você dançou pela manhã, de manhã e por aí vai. Quando fazemos frases negativas, assim como no presente simples, nós fazemos uso de um conceito que não existe em português, que é o do verbo auxiliar. O verbo auxiliar ele vai determinar qual é o tempo verbal e qual é a condição dessa frase. No caso aqui, usaremos o did para conjugar as frases no passado e também para mostrar quando for negativa ou interrogativa. Então a frase que antes era I danced, como exemplo, né? Eu dancei. Numa forma negativa, I didn't dance, ela fica eu não dancei. Atentem-se para o verbo que antes recebia ed no final e agora esse ed perdeu-se, porque quem determina qual é a conjugação verbal numa frase negativa ou interrogativa é o verbo auxiliar, pelo menos com relação aos tempos verbais simples. Então, o mesmo se vale para todos os outros verbos, para todos os outros pronomes. I didn't dance, eu poderia pronunciar de duas formas, né? A maneira mais formal possível, I did not dance, ou então uma maneira contraída, onde eu junto o did mais o not e falo de uma maneira mais coloquial e menos formal. I didn't dance. E o mesmo vai se valer para todos os outras situações, outros pronomes. You did not dance, you didn't dance. He did not dance, he didn't dance. She didn't dance, it didn't dance.
We didn't dance. You didn't dance. They didn't dance. Tá ok? Prosseguindo, vamos dar uma olhadinha na formação das frases interrogativas no passado com o verbo regular to dance. O que antes a gente tinha uma frase afirmativa, I danced. Na pergunta fica, did I dance? Então, toda vez que eu fizer uma pergunta no passado, toda vez que eu fizer uma pergunta, eu devo colocar um verbo auxiliar na frente do sujeito. Temos essa seguinte estrutura. Verbo auxiliar, sujeito, verbo na sua forma básica, uma vez que a gente está falando do passado simples, né? E se eu quiser, eu coloco um complemento. Did you dance in the theater? Você dançou no teatro? Ou vocês dançaram no teatro? Então eu posso colocar um complemento aí depois do verbo quando eu achar necessário. Isso aqui a gente está tratando dos verbos regulares. Abaixo a gente vai ter um exemplo, alguns exemplos de verbos irregulares. O verbo irregular, quando ele for irregular, os verbos irregulares, eles não apresentam uma forma específica. É o que talvez dificulte um pouco os estudos de quem está aprendendo a língua inglesa, uma segunda língua. Então eu sugiro que você faça lista, monte frases, coloque essas frases em uso, leia livros, busque lembrar com frequência desses verbos, porque não há uma regra específica para saber quando é regular ou irregular, tá certo? Sendo assim, a prática é quem vai mandar. O verbo que a gente vai usar aqui é o to fly, o verbo voar. Ele é um verbo irregular. Então, o verbo irregular, ele vai seguir a mesma flexão, a mesma forma verbal para todo e qualquer pronome, mas ele, por ser irregular, ele não recebe mais aí o ed, ele tem uma forma específica, tá bom? Então, os exemplos são I flew, you flew, he flew, she flew, it flew, we flew, you flew, they flew. Em todos esses casos, as frases estão no passado. Eu voei, você voou, ele voou, ela voou, ele ou ela para coisas voou. Nós voamos, vocês voaram e eles voaram. Correto? Então estamos falando de frases afirmativas no passado com um verbo irregular. Quando a gente vai usar a frase negativa, vai conjugar ela na forma negativa, seguimos o mesmo exemplo que eu citei anteriormente para os verbos regulares. Só que o verbo regular, ele tem a condição lá de ed, quando a gente faz a afirmativa e volta para a forma básica na pergunta negativa. O verbo irregular, ele também segue esse padrão, né? Na forma afirmativa, ele tem uma forma específica, que não é a ed, por isso que ele é irregular, mas quando usamos na forma negativa, colocamos o did, o advérbio de negação e o verbo na forma básica dele, lembrando to fly, voar. Então a estrutura é sujeito, verbo auxiliar, advérbio de negação, verbo na forma básica, seja para verbos regulares ou irregulares, que é o caso aqui. Eu não voei, I didn't fly, e por aí vai. Com relação à interrogativa, mesma coisa. Verbo auxiliar sempre na frente do sujeito, antes de fazer, quando se faz uma pergunta, né? Did I fly? Eu voei. Did you fly? Você voou. Did he fly? Ele voou. Tudo bem, pessoal? Lembrando aqui, deem uma olhadinha, analisem as estruturas e lembrem que essas são estruturas fixas. O passado simples, ele é justamente chamado de simples por causa dessas estruturas. Se você usar um verbo sempre regular, ele sempre vai receber ed. Se você usar um verbo irregular, você tem que conhecer a forma dele no passado e respeitar essas regras, que você não vai ter muita dificuldade de montar as frases.
Vamos dar mais uma olhadinha aqui, outros exemplos, né? Exemplos de verbos regulares. To love, no passado fica loved. To lie, lied. To arrive, arrived. To like, liked. Então esses verbos, eles são regulares, só recebem ed no final. Aqui acontece uma situação bem específica, que é quando a gente tem um verbo que tem essa terminação, consoante, vogal, consoante. O primeiro exemplo aqui é o stop. Stop, ele tem um sufixo, um finalzinho, que termina com consoante, vogal, consoante. T é consoante, O consoante, P é consoante. Se a gente vai acrescentar um sufixo, por ele ser regular, a gente vai acrescentar um sufixo, no caso o sufixo ed, a gente acaba repetindo a última consoante. Então, o verbo to stop, no passado simples, ele vai ficar stopped, com 2 P's, tá certo? O mesmo se vale para todos os outros verbos que tem esse padrãozinho de consoante, vogal, consoante no seu final. Control, controlled, plan, planned, prefer, preferred. Tudo bem? Os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, a gente retira o Y e acrescenta IED. Então, o nosso amiguinho aí, study, to study, ficou studied. To worry, worried. To cry, cried. To try, tried. Tudo isso depende da prática que você vai colocar, que você vai fazer aí no seu dia a dia, dos seus estudos. Quanto mais você praticar, melhor você vai se sair, mais você vai conseguir lembrar dessas coisas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, apenas a prática é quem vai te deixar melhor, tá bom? Com os verbos terminados em Y, precedidos de vogal, acrescenta-se somente o ed. Enjoy, enjoyed. Stay, stayed. Play, played. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha em alguns verbos irregulares. Uma vez que eles não possuem um padrão, nós temos aqui uma lista que nós podemos nos basear, tá? Para poder ir memorizando, gravando esses verbos para aumentarmos o nosso vocabulário. É muito importante que a gente aumente o vocabulário. Sem o vocabulário a gente não tem como prosseguir nos estudos, tá certo? Segue aqui uma pequena listinha. Essas listas, elas são muito comuns e muito fáceis de se achar na internet. Além do que, os livros didáticos de inglês costumam vir com listas ao final, no finalzinho, tá? Então fica dessa forma assim bem fácil. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui o link na descrição para que vocês deem uma olhada. Ao final da página aqui a gente tem uma diferença do Simple Past para o Past Continuous, que mais para frente a gente vai ver isso em outras aulas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês se inscreverem, vocês podem receber notificações com aulinhas assim. E deixando comentários eu posso pensar em fazer outras aulas para vocês, tirar mais dúvidas. E é isso, pessoal. Deem like se gostaram e um abraço a todos. Até logo.